Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu sou a professora Rafaela e estou gravando esse videozinho de apresentação da disciplina de atividades linguísticas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí. Esse vídeo, então, é para quem não puder participar dos momentos síncronos, né, dos encontros online, para saber o que a gente está falando, o que a gente está tratando, né, nesses encontros, então sempre vai ter esse material disponível para suprir, né, quem não puder participar desses momentos. E essa primeira aula, esse primeiro encontro, vai ser mesmo uma conversa. A ideia não é ser uma aula, é uma conversa em que eu vou mostrar para vocês um pouco da disciplina, vou falar um pouquinho dela, né, dos objetivos que a gente tem que cumprir e também vou fazer algumas propostas, né? Vou pedir sugestões para a gente poder construir uma disciplina que seja bem a cara da turma, que tenha bem, né, familiaridade com assuntos que vocês gostariam de discutir, de falar, de refletir mais sobre aquilo. Eu vou só fechar essa janelinha aqui, porque esse é o primeiro documento que eu vou mostrar para vocês. Ele tá lá na plataforma, no Classroom, e ele é um documento formal, oficial, que a gente tem que entregar para vocês e também para o controle acadêmico, para a secretaria, para a coordenação. Ó, vocês podem ver que tem até o carimbo, né, a tipografia, tudo do Ministério da Educação, do Instituto. E ele traz o que essa disciplina, né, no caso atividades linguísticas, preconiza, do que a gente vai falar ao longo desse semestre. Ela tem 3 objetivos, né, principais. E quais são? Conceituar a linguagem, língua e fala, reconhecendo os vários níveis de linguagem, com vistas à aquisição do domínio das variantes da língua em contextos adequados. Então, a gente vai discutir muito também as funções da língua, o que é língua, o que é fala, e como a gente utiliza as diversas linguagens, os diversos modos de falar, de se expressar em diferentes contextos, né? É que eu gosto muito de brincar sempre com os alunos. Numa entrevista de emprego, eu não chego falando de gírias, eu me preparo um pouco mais para falar. E isso também vai se dar com os textos que a gente vai trabalhar, porque a gente vai trabalhar principalmente com a linguagem escrita. Né? Um artigo científico, ele tem uma linguagem diferente de um ensaio, que também, né, se propõe a discutir áreas do conhecimento, ou até mesmo das ciências, mas com uma linguagem mais pessoal da pessoa que está opinando, escrevendo sobre aquilo. Mas a gente também vai ver outros tipos de texto, como conto, notícia, para a gente poder falar bastante da nossa realidade e de como elas interferem. Ainda mais a gente que estava vivendo um momento da realidade muito atípico e que dá para falar muita coisa voltado para a área da biologia. Então, eu pensei em a gente trabalhar também os diversos tipos de texto, música, documentário, podcasts, vídeos, filmes e, claro, também os textos científicos, os ensaios, artigos, para a gente poder discutir muito sobre a nossa realidade. Já meio que adiantei o segundo objetivo, que é analisar os textos acadêmicos, científicos e de outros gêneros, para entender essas relações textuais, o contexto, né, que vem aqui os contextuais, que são os fatos que circundam aquele texto, que levaram a escrever aquele texto, e também os intertextuais, que seriam relações com outros textos. Essa é a ideia mesmo. Por exemplo, trabalhar um artigo científico, ao mesmo tempo trabalhar um conto que fala sobre aquele assunto do artigo científico e discutir com a nossa realidade. Seria esse bem o pressuposto da nossa disciplina. E produzir textos de diferentes gêneros. Então, a gente vai analisar, mas também vai produzir textos narrativos, dissertativos argumentativos, esquemas, resumos, resenhas, críticas, memoriais e o que mais a turma identificar como necessidade. A seguir, a gente tem os conteúdos. Né? Então, a leitura e a escrita na universidade, para a gente, vocês vão ver bastante isso, tanto na disciplina de projeto integrador, mas a de metodologia científica também. Mas a de atividades linguísticas vai complementar, vai ajudar a dar um embasamento para essa escrita. Os pressupostos básicos, né, que é isso que a gente já meio que adiantou aqui no objetivo 1, concepções de linguagem, texto, textualidade, gêneros textuais. Condições de produção de leitura e escrita de texto acadêmico, então a ideia também é trabalhar o texto acadêmico e outros tipos.
tipos de gêneros textuais, estrutura e funcionamento, trabalhar argumentação e coesão e coerência. Tá? Então, a ideia é trabalhar mesmo de diferentes sentidos. Eu vou acabar já me adiantando na metodologia. Pedir que vocês escrevam, pedir que vocês apresentem, pedir que vocês discutam, pedir que vocês me devolvam aquilo em forma seja de resumo, ou de resenha, ou de uma apresentação. De repente, transportar um tipo de texto, por exemplo, um podcast que está numa linguagem, né, para outro tipo de linguagem. Então, fazer esses variados exercícios que vão demandar concentração, leitura, reflexão, e que a gente vai fazer isso juntos ao longo da disciplina. Então, a metodologia vai ser slides comentados, que eu vou sempre trazer para vocês, os materiais, vídeos, PDFs, esses que eu já, documentários, que eu gosto muito de trabalhar, contos, trechos de livros, eu sempre vou estar daí fornecendo os textos que a gente for utilizar. Atividades no Google Forms e a aula online via Meet. Sempre, até se nada mudar, eu pretendo fazer essas aulas às 7 da noite, nas quintas-feiras, que é o nosso horário, tá? Eu vou priorizar esse momento online, porque é onde vai ocorrer as discussões, as reflexões, onde vocês vão poder dar opinião. Então, eu acredito que vai ter a videoaula para quem não puder participar, mas o ideal é que se participe desses momentos. Os recursos didáticos também estão, de certa forma, parecidos aqui com a metodologia que eu vou utilizar. A bibliografia, essa é a bibliografia básica, que está lá no PPC do curso. A bibliografia complementar, eu trouxe algumas coisas a mais. Eu coloquei aqui o documentário do Emicida, eu penso em trabalhar um pouquinho com ele, com vocês, porque ele fala também questões de saúde mental, de uma vida mais saudável, então pensei em trazer esse tipo de temática. Coloquei textos aqui do Paulo Freire, então vários textos que eu trazer vão ser relacionados à educação, para já a gente ir pensando essas questões da profissão de professor, do educador, o nosso papel. E também penso trabalhar bastante o Ailton Krenak, que é um autor que eu adoro, indígena, que também ligado a muitas questões de meio ambiente, de outras formas de vida e de experiências de vida, seja experiência escolar, seja experiência de consumo, de ver mesmo o mundo que é bem diferente daquela que a gente está acostumado. A avaliação da aprendizagem, como que ela vai ser? Eu não pretendo dar prova, eu pretendo sempre trabalhar essas atividades de interpretação de texto, de discussão, de reflexão, de produção de texto, e sempre valendo nota, além de outros critérios, participação nos encontros, se entrega as atividades no prazo e tal. Então isso, acho que vocês já sabem, as atividades valerão 10 e vocês precisam atingir uma média 7 para ser aprovados. Então, o que eu indico? Que não deixem as coisas para a última hora, vocês vão ter um prazo de 7 dias para me entregar. A gente pode conversar, por exemplo, se for um texto um pouco maior, isso a gente vai sempre estar conversando nos encontros online, mas cumprir o prazo, porque depois eu vou fechar a mesma atividade e só vou abrir com raras exceções, atestado, alguma declaração do trabalho, tal, algo nesse sentido. Porque senão depois eu não consigo corrigir, dar a devolutiva para vocês. Eu costumo falar para os alunos, a gente também tem prazos para cumprir como professor. Então, eu tenho prazos para entregar a nota no controle acadêmico, que se eu não consigo cumprir e me organizar, daí eu vou acabar prejudicando a próxima etapa do processo. E aqui coloquei algumas orientações, que é meio isso que eu estou falando, se organizar. Deixei aqui meu e-mail para caso de dúvidas, que é onde vocês conseguem entrar em contato comigo mais rápido. E também é bom que fica registrado ali em algo institucional do instituto, mas também pode enviar dúvidas no Classroom. A gente vai ter essas aulas semanais, salvo algum acontecimento, que daí eu vou avisar vocês. E sempre ler, pessoal? Quem gosta de ler, quem já tem esse hábito, vai ter bastante facilidade com a disciplina. Para esse primeiro encontro, eu deixei para vocês 2 formulários. Essa é a atividade da semana. O primeiro formulário é de sugestão de assuntos.
Porque, como vocês viram, a gente tem objetivos ali para cumprir, mas a gente pode escolher que temas de texto que a gente quer trabalhar ao longo da disciplina, né? Por exemplo, eu tenho que trabalhar coesão e coerência num texto. Mas qual é o assunto dos textos que eu vou trabalhar essa coesão, essa coerência? Então, eu pedi para vocês me indicarem, né? Embora eu tenha algumas ideias na cabeça, trabalhar com questões de educação, de meio ambiente e sustentabilidade, cultura brasileira, vocês também podem trazer assuntos que se identifiquem e até mesmo sugerir textos, se quiser, tá? Autores, para a gente poder trabalhar. Então, ele é anônimo, tá, gente? Não é obrigatório, sugere quem quer, mas eu gostaria que vocês sugerissem para eu poder conhecer um pouquinho a turma e trazer algo que seja bacana, prazeroso de trabalhar. Então, eu pergunto quais são os hobbies de vocês, o que vocês fazem nos momentos de lazer, se gostam de ler. Para quem gosta de ler, que tipo de livro de história que costuma ler. Se não gosta, é só ignorar a pergunta. E que assuntos vocês gostariam de discutir nas nossas aulas. Né? Problemas, questões, pode ser desde questões sociais, gente, sabe? Desigualdade, o problema da educação, mas a desigualdade na educação, questões climáticas e tal, até questões mais, eu vou chamar aqui de leves, digamos assim. Por exemplo, culinária, que também dá pra gente fazer. Eu acabei puxando para um assunto que eu gosto muito, que é culinária, que é cozinhar, mas também dá pra gente fazer discussões, né, muito profundas sobre alimentação saudável com esse tema, cultura brasileira e tal. E deixei também o segundo formulário, que esse é de. Deixa eu só deixar assim, para vocês verem. Que esse é daí de questões gramaticais. É uma pergunta só, que são conteúdos que vocês gostariam que a gente trabalhasse ou aprofundasse nessa disciplina. E daí são conteúdos mais ligados à gramática e ortografia. Por exemplo, crase, acentuação, concordância, regência, né, se a palavra é com S ou Z e por aí vai. Então, esse tipo de conteúdo. Então, são 2 formuláriozinhos. Esse aqui que são os assuntos, as temáticas que vocês têm vontade de trabalhar nas aulas. E esse aqui que são daí de questões mais de gramática e ortografia, tá? Então, para essa semana, é só essa atividadezinha, esse favor, de certa forma, para eu conhecer um pouquinho mais a turma e poder pensar numa disciplina ao longo desse semestre que tenha mais a cara da turma, que a turma se identifique e goste de participar. Ok? É isso, boa semana. Espero que tenham gostado. Sejam bem-vindos ao curso de Ciências Biológicas, ao Instituto Federal do Piauí. E a gente se vê na próxima quinta.